Piedade cristã. Os frutos do cristianismo verdadeiro. Por John Bunyan. Capítulo 5. O dever das esposas. Agora falarei algumas palavras aos que estão sob a responsabilidade do chefe de família. Falarei primeiramente em relação às responsabilidades da esposa. A esposa está unida pela lei ao marido, enquanto o marido viver. Romanos capítulo 7, versículo 2. Portanto, ela também tem sua obra e o seu papel na família, como os demais. Existem aspectos importantes a serem observados no comportamento de uma esposa para com seu marido, e ela deve observar isso de modo intencional. Em primeiro lugar, ela deve ver seu marido como a sua cabeça e seu senhor. A cabeça da mulher é o homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Em segundo lugar, a esposa deve estar sujeita ao marido como ao Senhor. O apóstolo disse que a esposa seja submissa ao marido como ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, Colossenses, capítulo 3, versículo 18, Efésios, capítulo 5, verso 22. Eu já disse que, se o marido se portar diante de sua esposa como deve, então ele será como uma ordenança de Deus para ela, de modo que, além da relação de um marido, essa maneira de agir será como uma pregação para ela sobre a maneira como Cristo trata a sua igreja. E agora também digo que se a esposa se portar diante do marido como deve, ela pregará para o marido sobre a obediência da igreja, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 24. Ora, para cumprir esse dever, você deve primeiro evitar esses males. 1. O mal de um espírito desocupado e fofoqueiro. Esse mal não deve ser encontrado na igreja e nem na esposa, que é a figura da igreja. Cristo ama ter sua esposa em casa, ou seja, que ela esteja junto dele na fé e ocupada em seus afazeres, e não vagueando e se intrometendo nas coisas de Satanás. As esposas também não devem se entregar à fofoca e nem devem vaguear fora do seu lar. Você conhece o que Provérbios capítulo 7, versículo 11 diz: estava alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa seus pés. As esposas devem cuidar dos próprios maridos no lar, como diz o apóstolo, que elas sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Por quê? Porque caso contrário, a palavra de Deus será blasfemada. Tito capítulo 2, versículo 5. Segundo ponto, tome cuidado para não ter uma língua ociosa, tagarela ou dobre. É odioso, seja nas empregadas ou nas esposas, ser como papagaios que não refreiam suas línguas, principalmente quando consideramos que a esposa deve saber, como eu disse anteriormente, que o seu marido é seu senhor e está sobre ela, como Cristo está sobre a igreja. Você acha que age semelhante à igreja ao tagarelar contra seu marido? Ela não deveria ficar calada diante dele e observar suas leis, em vez de seguir o que ela própria julga ser certo? Segundo o apóstolo, como a esposa deve se portar diante do marido? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. É uma coisa indecorosa ver uma mulher se exaltar sobre seu marido, pois ela deve estar sujeita a ele em tudo e agir sempre de acordo com a ordem, permissão
e autoridade dele. E de fato, esta é a glória da esposa, sujeitar-se a ele como a igreja se sujeita a Cristo. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Terceiro ponto. Tome cuidado para não usar roupas indecentes ou se portar de modo lascivo, pois isso será mal tanto fora quanto dentro de casa. Ao usar esse tipo de roupa fora de casa, isso não somente será um mau exemplo, mas também tentará os outros a luxúria e a lascívia, e em casa ofenderá um marido piedoso e os filhos ímpios e etc. Como diz Paulo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. E também, como diz Pedro, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Contudo, não pense que, pela submissão que mencionei aqui, estou dizendo que as mulheres sejam escravas de seus maridos. As mulheres são companheiras de seus maridos, uma só carne com eles. Um homem não deve odiar a sua própria carne, ou agir de modo amargurado contra ela. Efésios capítulo 5, versículo 29. Portanto, que todo homem ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 5, versículo 33. A esposa é uma autoridade depois do marido, e deve governar tudo enquanto ele estiver ausente. E, na presença dele, ela deve governar a casa e criar os filhos. E isso deve ser assim para que o adversário não tenha ocasião para maldizer. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 10 e 13. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A mulher graciosa guarda a honra e conduz seus negócios com discrição. Provérbios capítulo 31, versículo 10, Provérbios capítulo 11, versículo 16, Provérbios capítulo 12, versículo 4. Objeção. Mas o meu marido é um incrédulo. O que eu devo fazer? Resposta. Nesse caso, o que eu disse antes se aplica ainda mais fortemente a você. Pois, primeiro, se essa é a condição do seu marido, ele estará atento às suas falhas e fraquezas e as usará para atacar a Deus e a seu Salvador. Segundo, ele estará predisposto a pensar o pior sobre todas as suas palavras, condutas e gestos. Terceiro, e tudo isso tende a fazer o seu coração ficar ainda mais duro, preconceituoso e contrário à própria salvação dele. Portanto, como Pedro diz, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. A salvação ou condenação do seu marido depende muito de sua conduta e comportamento para com ele. Logo, se houver em você algum temor de Deus, o amor ao seu marido, busque ser cheio de mansidão, modéstia e santidade, e se comporte de modo humilde diante dele. Conquiste-o por amor à própria salvação dele, e, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Objeção. Mas meu marido não é apenas um incrédulo.
ele também é tão perverso, implicante, irritado e etc., que não sei como falar com ele ou como me comportar diante dele. Resposta: de fato, existem algumas esposas que passam por grandes dificuldades por causa de seus maridos ímpios, e nós precisamos orar e ser compassivos com tais mulheres, pois elas precisam ser muito mais vigilantes e cautelosas em todos os sentidos. Primeiro, seja muito fiel a ele em todas as coisas dessa vida. Segundo, tenha paciência quanto ao comportamento rude e ímpio dele. Você está viva, ele está morto. Você age segundo um princípio de graça, ele age segundo o pecado. Porém, considere que a graça é mais forte que o pecado, e a virtude do que o vício. Não se deixe vencer pela impiedade dele, mas vença pelas suas virtudes. Romanos capítulo 12, versículo 21. É uma vergonha que aqueles que professam ser piedosos sejam tão imoderados em suas palavras como o fazem aqueles que não possuem a graça. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Portanto, quando desejar falar com seu marido, visando convencê-lo a respeito de algo, seja bom ou mal, você será sábio ao esperar para fazer isso em um momento que seja conveniente. Há um tempo para ficar em silêncio e tempo para falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Então, no momento certo, primeiro, considere o estado de humor dele e fale quando estiver mais calmo e distante daqueles momentos de irritação ou impiedade. Abigail não falou nem mesmo uma palavra ao seu marido rude até que os efeitos do vinho passassem e ele voltasse à sobriedade. 1 Samuel capítulo 25, versículos 36 e 37. A falta desse cuidado é a causa pela qual tanto se fala e tão pouco se consegue fazer através disso. Segundo ponto, fale com ele naqueles momentos em que estiver mais amoroso e quando mostrar sinais de afeição e prazer em você. Esther fez assim com seu marido, que era um rei, e foi bem sucedida. Esther capítulo 5, versículo 3 e 6. Esther capítulo 7, versículos 1 e 2. Terceiro, observe quando suas palavras atingem a consciência dele. Em seguida, cite passagens sérias e solenes das Escrituras. De certa forma, foi assim que a mulher de Manoá agiu com relação ao seu marido. Juízes capítulo 13, versículos 22 e 23. No entanto, que as suas palavras sejam poucas. Em nenhuma delas, busque dominar sobre ele, mas fale, considerando ainda como seu cabeça e senhor, por meio de pedidos e súplicas. E que em tal espírito de empatia e íntima afeição pelo bem dele, que a maneira do seu falar e agir evidenciem para ele que você fala em amor e que se sensibiliza com a miséria dele, que sua alma tem um desejo intenso pela conversão do seu marido. Que as suas palavras e comportamento sejam acompanhados com orações a Deus pela alma dele. Persevere em comportamento santo, casto e modesto diante dele. Objeção: mas meu marido é um ignorante, insensato e não tem inteligência suficiente para assumir um emprego fora de casa. Resposta: embora tudo isso seja verdade, você deve saber que ele é sua cabeça, o seu senhor e seu marido. Portanto, você deve vigiar a si mesmo para não desejar usurpar a autoridade dele. Ele não foi feito para você, ou seja, de modo que você tenha domínio sobre ele, mas ele é seu marido e domina sobre você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 8. Portanto, embora, na verdade, você possa ter mais habilidades do que ele, ainda assim, deve saber que você mesma e tudo o que é seu deve estar em sujeição ao seu marido. Sim, tudo. Efésios capítulo 5, versículo 24. Portanto, cuide para que você haja, não em seu próprio nome, mas no dele, não para a sua exaltação, mas para a dele, e suporte todas as coisas para que,
por sua sabedoria e prudência, nenhuma das fraquezas do seu marido seja exposta aos outros. Uma mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão em seus ossos. Pois como diz o sábio, ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Provérbios capítulo 31, versículo 12. Portanto, sempre haja ciente de que você está sob o poder e a autoridade do seu marido. Agora, quanto aos seus filhos empregados, você é mãe, e assim você precisa se humilhar. Além disso, a mulher crente é uma figura da igreja. Ela deve, como a igreja, nutrir e instruir os seus filhos e empregados, e como a igreja, ela terá que arcar com essa responsabilidade. Além disso, por estar sempre em casa, ela tem uma grande vantagem para promover esse empreendimento. Portanto, faça isso e o Senhor fará com que os seus labores prosperem. Amém.